E aí, bicho, tudo bem com você? Eu sou o professor Pedro Real, você está no canal ProBicho Matemática. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal chamado radiciação. Valeu? Hoje nós vamos fazer o estudo dos radicais, mais conhecido popularmente como raízes, ok? Olha só, vamos começar pela nomenclatura de uma raiz. Aqui nós temos o chamado índice de uma raiz, ok? Essa expressãozinha aqui, esse sinalzinho aqui, esse símbolo, é o meu radical, ok? O meu número que eu tenho aqui dentro é o radicando, ok? E o meu resultado aqui, nesse caso, vai ser aqui a minha chamada raiz. Vou colocar aqui, ó, raiz, certinho? Então tá bom. As raízes, no caso aqui a gente vai estudar raiz quadrada, raiz cúbica, entre outras, elas foram criadas por quê? Pela necessidade do homem em resolver problemas. Então, assim como as operações soma, subtração, multiplicação, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, que eles foram aparecendo, foi exatamente o quê? Nessa necessidade do homem em resolver problemas, certo? Então, olha só, vou resumir para você de uma maneira bem simples. Quando eu falo raiz quadrada de 9, é 3, né? Não é assim que você já aprendeu na escola? Ou se você não aprendeu, você vai ver agora. Raiz quadrada de 9 é 3 por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Ah, então pera um pouquinho. Então a raiz tem a ver com potenciação? A radiciação? Sim. Se você perceber, a radiciação é exatamente o inverso da potenciação. Então é legal você conhecer potenciação bem, que vai facilitar no estudo das raízes aí dos radicais, ok? Então olha só, raiz quadrada de 16 ela é 4, não é? Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16, ok? Agora essa aqui, raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque se eu pegar o menos 2 e elevar ao cubo, eu vou ter menos 8, que é o valor que está aqui dentro. Um detalhe importante, eu falei raiz quadrada, né? Só que aqui não tem um 2zinho, né? Aqui, ó, poderia ter um 2zinho aqui. Ele não tem. Porque já é uma convenção que, quando eu tenho essa simbologia aqui de raiz sem nenhum número aqui, já significa que aqui eu estou trabalhando com raiz quadrada. Legal? Como eu comentei agora há pouco, a raiz, a radiciação, ela foi o quê? Criada, ela foi o quê? Descoberta, por meio de problemas matemáticos que apareceram. E um problema clássico que nós temos aí desse início foi o quê? Para descobrir, por exemplo, o lado de um quadrado de área 9. Você sabe que a área de um quadrado nós fazemos lado vezes lado, não é isso? Aqui eu tenho, olha só, 3 unidades e aqui 3 unidades. 3 vezes 3, 9. Esse quadrado tem 9 de área, 9 unidades de área, certo? Daí, da onde que veio a raiz? Radix quadratum 9 a equalis 3. Tá? Isso aqui vem do latim, que grosso modo significa assim: lado do quadrado 9 igual a 3. Ou seja, a pergunta era, qual que é o lado de um quadrado cuja área é 9? E aí veio então, olha que interessante, essa simbologia, esse radix, ficou assim, ó. Radix 9. Depois, Ra9. Vou lançar aqui do lado. 9. Raiz quadrada de 9. Olha a evolução aí, que interessante, né? Foi reduzindo aí para a raiz quadrada de 9 que nós conhecemos, certo? Quando a gente fala em raiz, muitas vezes o que vem na nossa mente, né? Você já pensa numa raiz de uma planta. Olha que eu vou mandar para vocês aqui interessante. Olha esse desenho. Esse aí não é bem uma raiz quadrada, né? É meio uma raiz retangular, né? Mas é uma brincadeira, né? A raiz de uma planta é uma raiz retangular. No outro desenho, olha só esse aqui. Raiz cúbica, né? Parece um cubo, essa raiz dessa planta, né? Mas é só uma brincadeira com você, legal? Então vamos voltar. Olha que interessante agora, um pouquinho de um formalismo matemático. Na raiz de índice n aqui, expoente m aqui, olha só. Ela vai, vamos supor, essa raiz vai valer A. Quando? Se esse n aqui, presta atenção, se esse n for par, o meu resultado, que seria a minha raiz, ela vai ser um número que pertence aos reais não negativos.
São os positivos. Não tem como isso aqui ser negativo. Agora, se o meu N aqui, meu índice aqui, for ímpar, o meu resultado, a minha raiz, é um número que pertence aos reais, tanto positivos quanto negativos. Vamos ver alguns exemplos. Olha lá. Raiz quadrada de 4 é 2. Como eu já disse, porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Olha só, raiz quadrada, meu expoente aqui no caso é par, certo? Par. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? Porque 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. Olha aqui, outro expoente par, raiz quarta de 16. Isso aqui vai dar 2. Por que 2? Porque 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Uma outra forma que eu poderia escrever isso assim, ó, raiz quarta de 2 à quarta. Ou seja, eu pego esse 16 e escrevo ele na base de 2 aqui, fatorado, né? Raiz quarta de 2 à quarta tem um método prático também que nós vamos ver nas propriedades daqui a pouco. E você cancela aqui, ó, isso dá 2. Ok? Raiz cúbica de menos 27. Vamos ver. Que número que eu elevo? É fácil. Ele vezes ele, que vai dar o quê? Menos 27. Resposta é o menos 3. Por quê? Porque olha só, menos 3 vezes ele mesmo. Vezes ele mesmo, olha lá, 3 vezes, não é isso? Regra de sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Legal? Então, é interessante você ver aqui nesses exemplos que o meu resultado pode ser tanto positivo quanto negativo. O que você vai ter que tomar cuidado é com esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada, por exemplo, de menos 9. Você vai falar, peraí, que número que eu elevo ao quadrado que dá menos 9? Você pode até pensar no menos 3. Será que é isso? Vamos pegar o menos 3 e levar ao quadrado? Bem, menos 3 ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Olha só, menos 3 vezes ele mesmo, regra de sinal, menos com menos, mais 3 vezes 3. Ué, ele deu positivo. Não tem como dar negativo. A raiz quadrada no número negativo, que veio daqui, né? Quando o n for par, sempre o resultado vai ser, não tem como, tem que ser um positivo, não negativo, um real. Então, raiz quadrada de número negativo, ela, vamos pôr aqui do lado bem grande, ó, não existe. Certo, bicho? O que você pode estar pensando é o seguinte, por exemplo, x ao quadrado é igual a 9. Aqui no caso eu tenho uma equação. Quando eu vou transformar, né, essa operação ela vai inverter, essa potência vira raiz quadrada, a gente responde assim, x é mais ou menos raiz quadrada de 9. Por que é mais ou menos? Porque a pergunta aqui é assim, que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? Tanto o 3 quanto o menos 3, ó, quando eu elevo ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Não é? Só que esse menos está fora da raiz. E não teria coerência, né, naquele problema do quadrado, né? Para você descobrir o lado do quadrado 9, né, de área 9 vale 3. Não teria como o lado ser negativo menos 3, né? Porque a gente está trabalhando com medidas e medida negativa nesse caso não convém, não tem como, ok? Então tá bom. Essa foi a nossa segunda parte aí sobre a extração de uma raiz, ok? Agora vamos estudar 5 propriedades das raízes, ok? Olha só. Propriedade 1. Quando eu multiplico raízes com o mesmo índice. Olha só. Por exemplo, poderia ser raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Quando elas têm o mesmo índice, eu conservo o índice e multiplico aqui dentro, A vezes B. Vamos fazer um exemplo numérico aqui, olha só. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. O que eu faço? É a raiz quadrada em ambos? Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. Raiz quadrada de 15. Você sabe que raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. A de 15 está pertinho. É um número irracional se nós formos extrair isso, né? Numa prova, geralmente você não usa calculadora, então a sua resposta vai parar aqui. Raiz de 15. Tudo bem? Na divisão agora, com radicais com o mesmo índice aí, olha só. Raiz quadrada, um exemplo aqui, raiz de n, raiz de n. Eu vou manter uma raiz só, uma raizona de n, e vou dividir A por B. Olha aqui. Um exemplo numérico para você, vamos lá. Raiz quadrada de 8
dividido por raiz quadrada de 2. O que vai acontecer aqui? É raiz quadrada em ambos? Mantém uma raiz só, eu vou fazer 8 dividido por 2, que vai dar uma raiz quadrada de 4, que no meu caso, aqui no nosso caso, dá 2. Ok? Então está aqui. P1, multiplicação, conserva o índice, multiplica quem está dentro. P2, na divisão, conserva o índice e divide quem está dentro. Agora aqui, propriedade 3, o que vai acontecer? Eu também posso chamar isso aqui potência com expoente racional. Olha só, eu poderia ter aqui raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, por exemplo. Bem, como eu disse, né, se a gente for escrever essa potência com expoente fracionário, né, um expoente aí racional, ele vai ficar assim, eu mantenho a base que é o 2, esse que está dentro aqui, essa potência que está dentro, ela sobe, 2. E quem estava lá fora, que era o 3, ele desce. Então, peraí, raiz cúbica de 2 ao quadrado, né, raiz cúbica de 4, é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 2 terços? Sim. Um outro exemplo para você. Raiz quadrada de 2. Como é que eu poderia escrever isso na forma de um expoente fracionário? Olha só. 2 elevado a quanto? Quando eu não tenho nada aqui é 1, certo? E a raiz quadrada, o 2 está implícito aqui fora. Então, vai ficar assim. 2 elevado a meio. O de baixo sobe e o de cima desce. Guarda essa regrinha, ok? Na propriedade 4, o que vai acontecer? Eu tenho o meu índice aqui que ele está sendo multiplicado por um valor K, ok? Assim como o meu expoente aqui do A. Quando eu multiplico um valor aqui, no caso do índice, por K, e aqui dentro também eu multiplico por K, eu não altero a minha raiz, aí, o meu número. Quer ver? Isso aqui, vou dar um exemplo para você aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Bem, se eu multiplicar, olha só, vou pegar a caneta aqui. Se eu multiplicar esse número por 2 e aqui dentro também multiplicar por 2, eu vou ter um outro radical aqui. Ele vai ser o quê? Raiz sexta de 2 elevado a 8. Que é a mesma coisa que esse raiz cúbica de 2 à quarta. Por que eu estou passando isso para vocês? Que daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício que você vai precisar fazer o quê? Uma mudança aqui de índice, ok? Para poder descobrir aí qual é a raiz maior, qual é a maior, qual é a menor. Tudo bem? Então nós vamos utilizar essa propriedade aí, ela é importante. E por fim aqui a propriedade 5, quando eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso multiplicar aqui os meus índices. Então, raiz de M, a raiz de N de A, eu posso escrever assim como uma raiz única, de M vezes N de A. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim, é raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Olha só, raiz quadrada da raiz cúbica de 5, eu posso escrever assim, como raiz sexta, por que sexta? Quadrada, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 5. Legal? Então é isso aí. Olha agora que interessante, né? Vamos fazer uma aplicação das propriedades aí. Qual que é o maior número aqui? Ó? Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 5 ou raiz quarta de 7? Bem, como os índices são diferentes, eu não vou poder aplicar aquela propriedade, lembra? Nem para fazer uma operação de multiplicação, nem de divisão. E no caso aqui eu quero saber quem é o maior. Então, como os índices são diferentes, primeiro passo, a gente vai ter que colocar esses índices no mesmo número. Por quê? Porque se todos tiverem o mesmo índice, tranquilo, você é só você olhar o número de dentro, quem for o maior aqui, a hora que eu extrair a raiz, ele vai ser um número maior. Só que aqui é raiz quadrada, raiz cúbica e a quarta. Bem, vamos calcular aqui um MMC, lembra aquele mínimo múltiplo comum? Um número que seja aqui, no caso, múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Se nós pensarmos aqui, ó, por exemplo, o 2. O 2 é divisível por 2, mas não é por 3. Mesma coisa com 3. O 3 é divisível por 3, mas não é por 2. Ah, mas se eu pegar 3 vezes 2 dá 6. 6 é um número comum para os dois, mas não é por 4. Então a dica que eu te dou é o que a gente pode fazer. Se eu pegar aqui 3 vezes 4, não dá 12? 12 está na tabuada do 4, o 12 está na tabuada do 3 e o 12 está na tabuada do 2. Então, o meu número aqui, que eu tenho que pegar o meu múltiplo aqui, né, meu MMC, é o quê? É o 12. Bem, aqui é a raiz quadrada. Para isso aqui virar 12,
que multiplicar por quanto então? Por 6, você concorda? 6 vezes 2, que é a raiz quadrada, dá 12. Mas pela propriedade que nós vimos lá, a P4, o que acontece? Se eu multipliquei por um número K, que no meu caso é o 6, eu também tenho que colocar ele aqui dentro, certo? 2 elevado a 1, né, quando não tem nada é 1. 1 vezes 6, 6. Aí eu igualei o meu número aqui. Mesma coisa aqui, ó, se eu multiplicar agora para dar 12, eu vou ter que multiplicar isso por 4, certo? 4 vezes 3, 12, ó, vai ficar a mesma coisa que esse. Então aqui dentro eu também tenho que colocar o número 4. E esse 4, para virar 12, eu multiplico ele por 3. Para eu manter o número, eu coloco 3 aqui no expoente. Então, o que eu tive aqui? Eu tive a raiz agora, raiz 12, ok? De 2 à sexta. Vamos fazer a conta? 2 ao quadrado, 4, ao cubo, 8, 16, 32, 64. Então, esse 2 à sexta, eu vou colocar direto aqui, ó, 64, certo? Próximo número. Raiz 12 também, só que ficou 5 elevado à quarta. 5 vezes 5, 25. Aí eu tenho mais outra parcela dessa. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25 dá 625. E agora, fazendo aqui 3 vezes 4, 12. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Vamos comparar agora, como eles têm o mesmo índice, quem é o maior aí? Olha só, o maior foi esse aqui do enunciado, que era a raiz cúbica de 5. Ele é maior que quem? Quem vem depois? Raiz quarta de 7, que é maior que raiz quadrada de 2. Legal? Bacana. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha entendido aí as propriedades das raízes, né, dos radicais, ok? Se você gostou da aula, dá um joinha lá. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vou deixar para você aí o nosso site, www.pobichonmatematica.com.br. Lá tem bastante coisa legal para vocês. E ainda a gente tem a página no Face, ok? Pobichon Matemática, para você curtir também, legal? Obrigado, bons estudos para você e até a nossa próxima videoaula. Falou, bicho!